A estrela de Belém, um sinal de Deus, ou algo muito suspeito? A história da estrela de Belém é uma das narrativas mais conhecidas do nascimento de Jesus. Durante séculos, ela tem sido apresentada como um sinal milagroso enviado por Deus para guiar homens sábios até o Messias. Mas quando analisamos cuidadosamente o relato bíblico, surgem perguntas muito sérias. Será que Deus realmente usaria uma estrela para conduzir astrólogos pagãos? E mais ainda, será que Deus guiaria esses homens diretamente até o rei Herodes, um governante cruel que certamente tentaria matar Jesus? Vamos analisar esse assunto à luz de textos bíblicos, evidências históricas, informações astronômicas e o contexto espiritual envolvendo o nascimento de Cristo. Quem eram os homens guiados pela estrela? O Evangelho de Mateus não chama aqueles homens de reis. Mateus capítulo 2 versículo 1 diz: E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. A palavra magos era usada para homens ligados ao estudo dos astros, astrologia e conhecimentos místicos do Oriente, algo muito comum naqueles tempos principalmente entre os persas, os medos e os babilônicos. Segundo a Enciclopédia Britânica, era uma tradição desses impérios enviar emissários para levar tributos, e dessa forma homenagear governantes recém-coroados. Portanto, não era incomum recorrerem a sinais celestes ligados ao nascimento de reis importantes. Os presentes eram parte essencial da diplomacia oriental. Os magos levaram ouro, incenso e mirra. Esses eram itens caríssimos e associados à realeza, religião e honra. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre este antigo costume de recorrer à astrologia? Deuteronômio capítulo 18 versículo 10 a 12 diz: Entre ti, não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E em Isaías capítulo 47 versos 13 a 14, Deus ironiza os astrólogos da Babilônia. Cansei-me na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam as estrelas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Observe como a Bíblia de Jerusalém verte o versículo 13. Estás cansada de tuas inúmeras consultas. Apresentem-se, pois, e te salvem aqueles que praticam astrologia, que observam as estrelas, que te dão a conhecer de mês em mês o que há de sobrevir-te. Agora observe o que a versão Ave Maria diz. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros. Que eles então se levantem e te salvem, aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Um dos textos mais claros sobre isso está no segundo livro dos Reis capítulo 21, que fala sobre o rei Manassés. A Bíblia mostra que ele se envolveu profundamente com astrologia, adivinhação e ocultismo, e que essas práticas ofenderam a Deus. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: E edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. A expressão exército dos céus era usada para se referir aos astros, estrelas, planetas e corpos celestes, adorados ou consultados em práticas pagãs. Poucos versículos depois, a Bíblia deixa claro que isso desagradava profundamente a Deus. E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Multiplicou fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O relato paralelo de 2 das Crônicas também menciona essas práticas. E queimou seus filhos no fogo no vale do filho de Nom, e usava de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultava adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Segundo Livros das Crônicas capítulo 33 verso 6. Almeida Revisada e Corrigida. Esses textos são importantes porque mostram claramente que recorrer aos astros, praticar astrologia, buscar sinais celestes e usar adivinhação eram práticas condenadas por Deus. Isso reforça ainda mais o questionamento sobre a ideia de que Deus teria usado um sinal astrológico para conduzir astrólogos até Jesus. Ou seja, a Bíblia não apresenta astrologia como algo aprovado por Deus. Então surge uma pergunta lógica. Se Deus condenava recorrer às estrelas para orientação espiritual, por que escolheria justamente astrólogos para anunciar o nascimento do Messias?
Agora pare, e pense se tudo não parece muito oportuno. A notícia sobre o nascimento de um menino que nasceria em Belém, e que seria rei dos judeus segundo a profecia de Miqueias 5 verso 2, chega aos ouvidos de 3 astrólogos do Oriente Médio, possivelmente a Pérsia. Daí uma luz forte que brilhava continuamente à noite se destacando-se entre as estrelas é interpretada como um sinal. O detalhe mais estranho do relato é este. A estrela não levou os magos diretamente até Jesus. Ela os levou primeiro até Jerusalém, diretamente ao palácio de Herodes. Mateus capítulo 2 verso 1 a 2 relata: Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora pense cuidadosamente nisso. Herodes era um rei cruel, paranoico e extremamente violento. Historiadores registram que ele mandou matar membros da própria família por medo de perder o poder. Então surge uma questão inevitável. Se Deus sabia que Herodes tentaria matar Jesus, por que enviaria astrólogos até ele, anunciando o nascimento de um novo rei? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Foi através da visita dos magos que Herodes descobriu a existência do menino que se tornaria o novo rei dos judeus. Vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar, em Belém e nos arredores, todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Isso levanta uma questão extremamente séria. Será que Deus guiaria astrólogos até um governante assassino sabendo que isso colocaria em risco a vida do Messias e causaria a morte de crianças inocentes? Outro fator importante que reforça o conceito de que Deus não enviaria astrólogos até Jesus, é de que Deus não permitiu que os astrólogos voltassem pelo mesmo caminho. Esse é um detalhe importante, pois alguns poderiam alegar que o único caminho que esses astrólogos tinham para chegar até Belém era passando por Jerusalém, mas isso não é verdade. Depois de visitarem José, Maria e o menino Jesus agora com cerca de 2 anos de idade, Deus avisa os astrólogos para não voltarem pelo mesmo caminho. Isso mostra que mesmo naquela época haviam vários caminhos possíveis que levavam pessoas do Oriente até Belém na Judéia. Agora, pare e pense novamente. Quando Deus quis anunciar o nascimento de Cristo a pessoas sinceras, Ele não usou astrologia. Ele enviou anjos. Lucas capítulo 2 versos 8 a 11 diz: Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor e a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Perceba o contraste. Aos pastores humildes, Deus enviou anjos santos. Aos astrólogos, aparece um sinal misterioso ligado às estrelas que acaba levando até Herodes. Isso torna toda a situação, no mínimo, suspeita. Muitas pessoas tentam explicar a estrela de Belém como uma supernova, um cometa ou uma conjunção planetária. Mas a astronomia não encontrou evidências de que poderia ter ocorrido algum tipo de fenômeno ligado a alguma estrela ou estrelas naquela época. Astrônomos modernos reconhecem que não existe consenso sobre isso. A revista Astronom Magazine afirma que não há registros históricos confiáveis de uma supernova naquele período associada ao nascimento de Jesus. Uma supernova seria visível para toda a população, não apenas para astrólogos. No entanto, o Evangelho de Mateus não relata espanto generalizado em Jerusalém. Pelo contrário, Herodes parece surpreso com a história contada pelos magos e pergunta em segredo quando a estrela teria aparecido. Além disso, pesquisadores observam que o comportamento descrito em Mateus não combina com o astro real. O relato diz que a estrela guiava pessoas, ia adiante delas, e aparentemente parou sobre um local específico. Estrelas, cometas ou supernovas não fazem isso literalmente. A National Geographic também destaca que historiadores, astrônomos e teólogos debatem o assunto há séculos sem chegar a uma explicação definitiva. Existe ainda um aspecto espiritual muito importante que não pode ser encarado como irrelevante. A Bíblia mostra que Satanás tinha interesse direto em destruir Jesus antes que ele cumprisse sua missão na terra. Em Gênesis 3 verso 15, Deus profetizou que viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente,
o relato diz: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ao longo da Bíblia, aparece o conflito entre Satanás e o descendente prometido. Isso fica muito claro em Apocalipse capítulo 12. Ali, uma mulher simbólica dá à luz um filho, e um dragão tenta devorá-lo. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 12 versos 4 a 5. Esse filho varão, porém, não é o próprio Filho de Deus ainda menino. Ele representa o reino de Deus na mão de Jesus como rei. O texto diz que esse reino há de reger todas as nações, mostrando sua autoridade real e messiânica. Assim, o relato evidencia o desejo de Satanás, o simbólico dragão, de destruir aquele que futuramente seria o rei do reino de Deus. E quando observamos os acontecimentos envolvendo Herodes, percebemos uma sequência impressionante. Um sinal misterioso aparece. Astrólogos seguem esse sinal. Eles chegam até Herodes. Herodes descobre o nascimento do Messias e imediatamente tenta matar o menino. Tudo isso se encaixa perfeitamente na ideia de uma tentativa de destruir o futuro rei prometido. Então, de onde veio a estrela? A Bíblia não responde explicitamente essa pergunta. Mas quando juntamos a condenação bíblica da astrologia, o fato de a estrela conduzir astrólogos até Herodes, a ausência de evidências astronômicas conclusivas e o claro interesse de Satanás em destruir o Messias, a narrativa da estrela de Belém se torna muito mais complexa do que normalmente é apresentada. Mas o que você acha? A estrela de Belém foi realmente enviada por Deus? Ou existem detalhes nessa história que a maioria das pessoas nunca percebeu? Deixe seu comentário sobre o que você acredita sobre esse assunto. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau.